E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Sabesp, porque como tá tendo essa questão aí de privatização, muitas pessoas acabam ficando na dúvida se pode ser uma oportunidade ou não, então a gente vai trazer um vídeo aqui sobre ela. A gente vai trocar uma ideia sobre o preço justo com base nos dividendos que a Sabesp distribuiu ao longo dos anos. A gente vai visualizar a capacidade de pagamento de dividendos das ações com base nas lucratividades que ela apresentou ao longo dos anos também. E ao final do vídeo a gente vai ver uma pontuação em estrelas de 0 a 5 estrelas para as ações. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimento, mas se você já acompanha o canal ou caiu aqui do nada, já senta o dedo aí no like, dá essa fortalecida, se inscreve aí. Quando a gente vem aqui no Suno Notícias, a gente visualiza a notícia Sabesp. Analistas dizem que privatização pode triplicar o valor das ações. Sobre essa questão de triplicar ou não, isso daí a gente vai conseguir visualizar com o tempo, conforme ela vai gerando resultados, ver se essa privatização de fato sai ou essa desestatização e acompanhar os investimentos que vão ser efetuados ao longo do tempo. Mas uma coisa é clara, a gente sabe, acompanhando os cenários, que esse segmento de saneamento, de água e saneamento, ele precisa ainda de muitos investimentos para fazer essa expansão e potencialização. Então ainda teria que ter esse direcionamento de recurso para investimentos, o que acaba no curto prazo reduzindo um pouco dos dividendos, mas isso daí a médio e longo prazo, caso sejam investimentos eficientes, isso potencializaria tanto valorizações quanto dividendos. Então no vídeo de hoje a gente vai aproveitar esses resultados do passado para a gente já ter uma percepção se talvez o valor atual pode ser uma oportunidade ou se ele já está meio esticado, meio caro. E você teria que ser otimista em relação a essa privatização que poderia ocorrer e a eficiência desses investimentos que vão ser efetuados, para aí sim gerar uma lucratividade interessante com valorizações e dividendos para o futuro. Então, quando a gente vem aqui na minha planilha, eu coloquei algumas informações aqui, elas foram retiradas do Status Invest. Se você ainda não utiliza ou ainda não conhece, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu efetuar suas pré-análises de investimentos. Então o ticker da Sabesp aqui, SBSP3, está no valor atual de R$ 67,66. Dividendo esperado, aqui está 2%. Você já poderia falar, careca, mas você está muito doido. Dividendo de 2% é muito ruim. Mas calma. Aqui geralmente eu utilizo 6% ou até mesmo mais. Essa métrica aqui é o que você esperaria receber em dividendos com base nos seus investimentos. Eu utilizaria 6 ou 8 talvez, mas por que eu estou utilizando 2% aqui? Quando a gente vem aqui no Status Invest, a gente consegue visualizar que o Dividend Yield da Sabesp aqui, ou seja, o que ela está pagando ali de participação dos lucros para os acionistas, está representando 1,89% do valor dela. Então, aqui está em 1,89 e quando a gente visualiza o histórico no tempo, a gente consegue ver que a média está em 1,91. Ou seja, não faria sentido eu colocar 6% ali, sendo que a média dela sempre girou aqui em torno desses dois. Então, para a gente ser mais coerente, tanto com o valor que vai dar ali em preço, quanto com a nossa percepção sobre todas essas informações, eu coloquei 2% ali. Então, quando a gente volta aqui para a planilha, eu coloquei aqui os dividendos pagos de 2018 a 2022, para a gente ter uma relação aqui para visualizar se eles oscilam muito ou se eles são mais recorrentes e para a gente também fazer uma média aqui embaixo. Então, aqui a gente tem a dividendo médio dos últimos 5 anos, que ficou na casa de 98 centavos, e ao lado o dividendo dos últimos 12 meses, que é esse aqui de 2022, em 94 centavos. Ficou um pouco ele parecido, apenas 4 centavos de diferença. O preço justo com base nesse dividendo médio ficou em R$ 49,06. E o preço justo com base no último resultado, R$ 47,14. Ou seja, ambos aqui estão inferiores ao valor atual. Olhando apenas para isso, poderia dar uma sensação de que a ação está cara. Mas calma, porque a gente precisa visualizar também a parte de lucratividades e capacidade de pagamento de dividendos, porque às vezes a empresa não distribui a totalidade. E aí o dividendo vai vir menorzinho. Se você fizer um cálculo aqui de preço com base nos dividendos, você pode se equivocar. Tanto é que quando a gente volta aqui no Status Invest, vê a parte do payout, ou seja, o payout é a parte do lucro que a empresa está distribuindo, está aqui na média de 28%, ou seja, é como se ela estivesse distribuindo quase que 1/4 das lucratividades. Se a gente pegasse aquele dividendo e multiplicasse ele por 4, aí ali a gente teria um outro valor, entendeu? Que também seria multiplicado. Então é bom a gente unir todas essas informações para a gente ter uma percepção melhor e uma melhor tomada de decisão. Quando a gente vem aqui para outra parte da planilha, valor de mercado de 46 bilhões. Aí aqui eu coloquei as lucratividades de 2018 a 2022, mesmo esquema, para a gente ver se elas oscilam ou se são mais recorrentes, e para a gente fazer a média também aqui embaixo. Então, no lucro médio, com base nessa relação, ficou em 2 bilhões 520 milhões, e o lucro dos últimos 12 meses, que é esse de 2022, em 3 bilhões 121 milhões. Aqui já deu uma pequena diferença, para a gente agora calcular um indicador que chama preço-lucro.
Para você que não sabe o que é o preço-lucro, ele é como se fosse um indicador de retorno de investimento. Mas cuidado, porque o valor que ia aparecer ali, ele não é estático, porque é o preço dividido pelo lucro. Ou seja, o preço sobe ou desce, o lucro sobe ou desce. Então o resultado ali, ele também vai oscilar. Se digamos que você fez um investimento, aí você meio que travou o preço no investimento efetuado, porém o lucro ainda pode subir ou descer. E daí o seu retorno de investimento seria em um espaço de tempo maior, caso o lucro caia, ou um retorno de investimento menor, caso o lucro aumente. Eu gosto de indicadores inferiores a 10. E como que ele funciona? Digamos que o número ali seja 10. Caso o Sabesp trouxesse 10 anos de lucratividades iguais e distribuísse todo o lucro, você teria o retorno do seu investimento em um espaço de tempo de 10 anos. Então, quando a gente volta aqui, o preço-lucro com base na média ficou em 18,3, ou seja, um retorno de investimento em um espaço de tempo de 18 anos. Isso caso trouxesse essas lucratividades de 2,5 bi de forma recorrente, distribuindo todo o lucro. Quando a gente olha para o preço-lucro com base no resultado aqui de 2022, ficaria em 14,82, ou seja, um retorno de investimento em algo próximo ali de 15 anos. Como eu comentei com vocês, eu gosto de 10 para baixo. Mas no caso aqui da Sabesp, 15 não é que é ruim, mas assim, já é uma empresa consolidada, que já se provou no tempo, traz resultados recorrentes. Mas no cenário atual, nós temos diversas empresas que a gente poderia analisar e cogitar um investimento a preços lucros ali na casa de 10 ou até mesmo inferiores. Aqui já estaria superior. Não é que a empresa fica cara, mas quando comparada a outras oportunidades, ela poderia perder um pouco desse olhar, porque a outra que está mais descontada poderia ser mais atrativa. Então aqui eu não vou validar como sendo ruim ou bom, mas fica muito a critério de cada um. Eu, pro caso da Sabesp aqui, um retorno de investimento na casa de 15 anos e esse potencial que ela tem de investimentos que podem frutificar no futuro e talvez reduziriam esse preço-lucro aqui para baixo, não necessariamente seja ruim. Aí quando a gente visualiza a parte aqui dos dividendos, com base na média, a capacidade de pagamento de dividendos ficaria de 1,36 a até 5,45, ou seja, teria que distribuir 100% dos lucros para ser um dividendo meio que interessante ali. Já com base no resultado aqui de 2022, um dividendo entre 1,69 a 6,75. Aqui, distribuindo de 75% para cima, poderíamos dizer que seria interessante, mas seria interessante mesmo distribuindo ali de 85% a até 100%, que daí a gente conseguiria ter um dividendo de algo próximo de 6%. Mas é um cenário que talvez não seja esperável, porque a gente sabe que tem esses investimentos que precisam ser direcionados para essa potencialização e expansão do segmento. Então, assim, para o cenário atual de dividendos, talvez não seja um case de curto prazo, na minha opinião, mas pode ser que eu esteja errado, mas é a visualização que eu faço dessa empresa. Já para a questão de valorizações, poderia sim haver valorizações em questão dessa privatização ocorrer de uma forma agradável e também desses investimentos futuros aí serem eficientes e gerarem retorno. E daí poderíamos ter lucratividades sendo aumentadas em médio ou longo prazo, consequentemente, dividendos também sendo aumentados. Então, para o cenário atual, talvez o preço-lucro e o dividendo não sejam muito interessantes. Mas se você talvez ter um fluxo de tempo maior e olhar com essas perspectivas positivas, talvez, caso tudo ocorra de forma muito positiva, com privatizações dando certo, investimentos sendo efetuados de forma eficiente, talvez poderia ser um case onde o valor atual poderia ainda ter valorizações e te oferecer um dividendo interessante. Mas aí é cada caso, você tem que ver se topa esse risco aí dessa incerteza, qual que seria a capacidade dela entregar de fato tudo isso de forma positiva, e aí sim você talvez poderia estar em um investimento que poderia ser atrativo. Mas eu, na minha opinião, seria de médio a longo prazo. No curto prazo, assim, eu acredito que seriam mais essas incertezas e riscos por trás, até a gente conseguir visualizar de fato os resultados e tendo uma comprovação maior do que está acontecendo. E para a gente finalizar, na pontuação aqui em estrelas, eu fui um pouco conservador aqui nesse case aqui, então seria muito individual de cada um. Na primeira estrela, que seria a estrela do preço, eu cogitei aqui meia estrela, mas poderia ser entre meia a 0 estrelas, assim, pode ter um potencial de valorização, conforme aqueles detalhes que eu comentei, de privatização ou resultados eficientes ao longo do tempo, mas para o cenário de curtíssimo prazo, talvez fosse 0 estrelas. Mas assim, com essa perspectiva de mais médio e longo, talvez uma meia estrela caiba aqui. Na questão de dividendos, poderia ser da mesma percepção. O dividendo é bem ruim no curto prazo. Porém, olhando com essas questões mais positivas e projetando esses investimentos mais eficientes, poderíamos ter aumentos de lucratividades, consequentemente, aumentos de dividendos. Então, aqui poderia ser também meio ou 0. Para a terceira estrela, que é a do preço-lucro, essa daqui eu coloquei 1 para ela, apesar de que ela está ali na casa de 15.
Como eu comentei que ela é uma empresa que já se provou no tempo, traz resultados interessantes e recorrentes, eu coloquei um aqui. E ainda tem esse potencial aí de melhoria ao longo do tempo, conforme tenham esses investimentos. Para a quarta estrela, eu coloquei uma estrela também. Quando a empresa traz lucratividades aqui nos últimos 5 anos, eu dou uma estrela. E para a quinta estrela, que é a estrela da recorrência, também considerei uma, porque água e saneamento são coisas que nós utilizamos e vamos continuar utilizando. Então, eu considerei uma estrela por completo aqui também. Então, assim, caso a gente considere 0 estrelas para as duas iniciais, teríamos uma pontuação de 3 para um total de 5. Caso a gente considere meia para preço, meia para dividendo e as outras com 1, teríamos uma pontuação em estrelas de 4 a 5. Então poderíamos dizer que ela ficou meio que com uma pontuação interessante. Mas é como eu comentei, ela tem muitos riscos e incertezas ainda por trás e só com esses resultados sendo apresentados e com essas questões de privatizações acontecendo de uma forma melhor, a gente conseguiria ter uma percepção melhor sobre essa situação. E aí sim você tem que ver se faz sentido topar esses riscos e incertezas ou não, porque nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força aí pro canal crescer. Era isso e abraços!